bem-vindos ao 9º episódio do podcast Saúde e Nutrição. E hoje o tema é emagrecimento, tudo o que você precisa de saber sobre esse tema. Então, estou aqui com algumas nutricionistas da minha clínica, que é a Larissa e a Estela, e também uma paciente super querida, que é a Virgínia. A Estela é especialista em emagrecimento, comportamento e saúde da mulher, e Larissa Nóbrega é especialista em emagrecimento e nutrição esportiva. E a Virgínia, pessoal, é uma paciente antiga, né, Virgínia? Acho que já tem uns 3 anos, pelo menos, que eu faço atendimento com a Virgínia, e ela tem uma história muito legal e com certeza ela vai trazer vários insights super bacanas sobre a história dela que vai contribuir para a de vocês também. Mas antes, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores pelo incentivo nesse projeto e convido vocês a segui-los nas redes sociais e acompanharem as condições especiais que a gente deixou para vocês aqui embaixo. Tema: Cuidados com Beleza e Saúde. Clínica Bárbara Costa. Clínica de Nutrição Integrativa e Cuidados Humanizados. Medicalis. Farmácia de manipulação com atendimento personalizado, agilidade e eficácia. Natural Life JF. Loja de suplementos online de Juiz de Fora, levando saúde até a sua casa. Então, bora ao bate-papo, né, meninas? Obrigada pelo convite. Imagina, gente. Então, vamos lá. Larissa, conta pra gente um pouquinho o que é o emagrecimento e o que de fato é necessário para emagrecer. Primeira coisa, assim, falando de um modo geral, o emagrecimento ele é a perda de peso, mais específico a perda de gordura corporal. Porque quando a gente fala de perda de peso, a gente não seleciona o que vai perder na balança. Quando a gente fala exclusivamente de emagrecimento, o nosso foco no tratamento desse paciente é focar em perder gordura para ter esse ganho de qualidade de vida. Primeira coisa que a gente precisa para ter um emagrecimento eficiente seria um déficit calórico. O déficit seria o quê? Eu comer menos calorias do que o meu corpo precisa para ele trabalhar. Então, a gente também tem que prestar muita atenção no qual vai ser a quantidade desse déficit calórico. Não é simplesmente cortar a caloria que eu vou ter emagrecimento. Eu tenho que prestar atenção em quais alimentos que eu vou usar para nutrir o meu organismo para que esse meu emagrecimento ele seja eficiente. O déficit calórico, ele precisa para o emagrecimento sim, só que quando a gente fala de um emagrecimento sustentável a longo prazo, a gente também tem que prezar a qualidade desse alimento, porque o emagrecimento ele não se resume só em caloria. A gente tem que ver qual caloria esse alimento está fornecendo para a gente. Será que é uma caloria vazia? Será que é uma caloria que vai agregar alguma coisa no meu metabolismo? Os pilares para a gente ter um emagrecimento de eficiência seria o déficit calórico, conjugado com atividade física, que vai acelerar esse emagrecimento, porque você vai ter um gasto calórico diário maior. A gente tem que ter uma escolha dessa alimentação de qualidade, porque essa alimentação ela tem que nutrir o seu organismo ao mesmo tempo que vai te ajudar nessa perda de gordura. A gente tem que prestar atenção no sono, porque ele também é essencial para a gente ter esse emagrecimento de qualidade. Prestar atenção também na hidratação. Então, assim, o emagrecimento, de uma forma geral, a gente tem que fazer escolhas que vão levar a essa perda de gordura. No consultório, eu sempre trabalho com o paciente da seguinte forma. Eu pergunto para ele por que ele acha que ele ganhou peso. Então, a gente trabalha em cima daquilo que ele acha que fez ele ganhar peso. Porque não é simplesmente vamos fazer um déficit calórico que você vai emagrecer. Não, a gente tem que entender primeiro por que você engordou, o que te fez levar esse acúmulo de gordura que você está agora, por que você está buscando ajuda, e com isso tudo a gente forma metas, né? Traça metas realistas a longo prazo, a médio prazo, para que esse paciente consiga ter um emagrecimento de eficiência. Bacana. E falando um pouquinho de emagrecimento, né, Larissa? É legal às vezes as pessoas, a gente escuta na internet falar que é somente déficit calórico. E não é somente déficit calórico. Porque se fosse somente seguir uma dieta e fosse tão fácil, isoladamente, a gente fazer uma dieta, tava tudo bem, né? Mas a gente sabe que literalmente é um somatório de fatores que a gente tem que atuar junto com o paciente, né? Então, avaliar justamente o que a Larissa falou. Quais são as dificuldades, como que foi esse ganho de peso e levar em consideração no tratamento desse paciente a longo prazo quais vão ser as prioridades, né? Até porque, assim, eu falo sempre com o paciente, a Virgínia sabe, a parte difícil do emagrecimento não é emagrecer de fato.
A parte difícil do emagrecimento é a manutenção, que vai depender da gente entender, ter o autoconhecimento realmente dos nossos pontos difíceis, da onde a gente foi errando ali ao longo do caminho, para a gente poder otimizar, né? Estela, conta pra gente, quais pilares, além da dieta, você acha fundamental o paciente trabalhar aí nesse emagrecimento? Perfeito. Essa pergunta foi excelente, porque muitas vezes a gente pensa que é só dieta, né? Tudo se resume em comida, em alimentação, e na verdade não. Eu diria que, primeiro, para começar, a gente precisa observar o nosso ambiente. Eu acho que o ambiente é um dos fatores que mais vão impactar nesse emagrecimento. Então, observa ao seu redor. Como que é a sua geladeira, a sua despensa, o seu ambiente de trabalho, como é a alimentação das pessoas que convivem com você, enfim, tudo que permeia esse seu ambiente, como é o seu planejamento de alimentação, se você faz uma lista de compras, se você tem uma pré-preparação dos alimentos ou não, ou se você come o que tem. Então, primeiro é o ambiente. O segundo, eu diria que é o comportamento, a mentalidade, né? Nós somos seres muito emocionais, então a gente tende a comer muito as nossas emoções. Então, é muito sobre autorresponsabilidade, é sobre você entender que é necessário uma flexibilização, muitas vezes o equilíbrio, você não se sabotar, muitas vezes é saber colocar a comida no lugar certo, não comer as emoções, né? Saber o momento da comida nutritiva, do alimento nutricional e da comida pro emocional também, pro afetivo, que também é muito importante, né? Vão ter os momentos de comer social, que também é importante, isso faz parte, isso faz com que a gente tenha mais... Isso faz com que o emagrecimento seja sustentável, que é justamente isso que você falou. Emagrecer por emagrecer, tudo bem, mas e manter isso daí? E ser sustentável? Então, isso é um dos pilares mais importantes. Então, o mental, o emocional é o segundo, que é o mais importante. E aí, o terceiro, eu diria que é a atividade física, por exemplo, mas com 2 pontos. Primeiro, pelo hábito angular que a atividade física faz, né? Ela faz com que você... cria um ciclo do bem, né? Uma vez que você começa a treinar, você automaticamente começa a olhar também mais para sua alimentação. Então, assim, tem muita gente que começa a treinar e sem fazer dieta acaba indo para esse lado. Então, tanto por esse lado do gatilho, né? Do gatilho de motivação, que eu chamo, que é aquilo que você faz ali, que você começa, às vezes, o seu dia fazendo, isso vai impactar no restante do seu dia todo. E também pela questão fisiológica, né? Que é o que você falou. Você queima calorias e tudo mais, mas eu diria que um dos principais é a questão de liberar hormônios, endorfina, serotonina. Você tem mais energia, você fica menos ansiosa, você libera, desconta menos na comida. Então, isso para mim é um dos mais importantes na atividade física, no emagrecimento. E, para finalizar, eu diria que o sono. O sono é um dos, também, pilares mais importantes para o emagrecimento, porque... é durante o sono que a gente vai regular o nosso cortisol, o nosso hormônio do estresse. Isso também vai atuar no emocional, na ansiedade, na nossa energia. Isso vai regular os nossos hormônios como insulina, por exemplo, que está totalmente relacionado com o emagrecimento. Então, esses são aí os pilares mais importantes para o emagrecimento, na minha opinião. Eu complementaria com mais 2 coisas que eu acho bacana a gente falar. Primeiro, a modulação da microbiota intestinal, né? O intestino aí a gente sabe que libera várias substâncias, né, meninas? Inclusive o GLP-1, que é um dos substratos aí dos Ozempics da vida. Então, modular a microbiota é muito importante para a saciedade, né? Inclusive também para a liberação de neurotransmissores. E, gente, modular a inflamação, né? Então, assim, eu sempre estou falando bastante disso nas consultas, é muito importante modular a inflamação do paciente, porque aquele paciente que chega ali pra gente, ele tá o quê? Às vezes com sobrepeso e ou obesidade, e os exames estão alterados, ele tá com gordura visceral, então às vezes não basta só a gente ir lá e fazer um déficit energético no paciente. A gente tem que ajustar a parte da suplementação, né? Ou até mesmo ajudá-lo nesses pilares de estilo de vida, que é justamente o que vocês citaram, sono, né? Atividade física, para ele reduzir essa inflamação mais rápido. Por quê? Porque levando um pouquinho para essa parte inflamatória, a gente tem os hormônios, né? O que? Insulina, né? A gente também tem os marcadores inflamatórios dos exames de sangue, a homocisteína, a ferritina. Tudo isso, quando o paciente está acima do peso, está alterado. Então, no primeiro podcast que a gente gravou aqui, a gente falou da mudança do estilo de vida, né? E o que a gente falou? É como se fosse uma pirâmide, né? Eu tô sempre citando isso. Então, é como se fosse uma pirâmide. É o quê? É a dieta, é o exercício, é a modulação do sono, do intestino, o gerenciamento do estresse, da ansiedade, o autoconhecimento e o equilíbrio endócrino-metabólico, né? Eu acho que a gente conseguiu resumir bem, né? Sim. E conta pra gente, onde vocês acham que as pessoas mais erram quando o assunto é emagrecimento?
Eu diria que o principal é quando elas acham que elas sabem fazer sozinhas, quando elas tentam fazer sozinhas. E é claro que o básico, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal isoladamente, né? O que é mais calórico, o que é menos calórico, mas isso não é o suficiente para conseguir fazer boas combinações, para saber os horários certos de comer, para saber, enfim, como fazer realmente essa adaptação no dia a dia, para saber lidar com imprevistos, né? A maioria das pessoas não sabe, acha que vai dar tudo certo, né? A maioria das pessoas acha que é um processo linear, que vai dar tudo certo daqui para frente, que é só foco, força e fé. E não é uma questão de adaptação. Muitas vezes a gente precisa ser flexível. Eu costumo dizer que emagrecimento é muito mais sobre uma dança do que sobre uma luta. É você saber ser flexível no momento certo, é você saber lidar com imprevistos, é você se planejar, mas nem sempre vai sair conforme a gente imagina. E eu percebo que muitos pacientes do emagrecimento, eles têm essa necessidade de ter o controle da situação e muitas vezes não vai acontecer esse controle o tempo inteiro. A gente planeja uma coisa, não sai conforme o que a gente imaginou, aí isso faz com que a gente fique mais ansiosa, mais estressada, isso vai fazer a gente descontar na comida. Então, eu diria que é isso, a pessoa conseguir entender que um profissional do lado vai fazer toda a diferença na vida dela, né? Muitas vezes sozinho a gente não vai conseguir levar esse processo da forma mais leve, entendendo que é realmente um estilo de vida, né? Não é só aquela dieta ali que você vai fazer por um tempo e acabou, é para sempre. Então, é um acompanhamento nutricional que vai fazer toda a diferença no processo. É o direcionamento, né? Você saber o que você precisa comer para o seu corpo, ele jogar esse jogo a favor de você. Porque experiência própria, quando eu já cheguei quase 80 quilos. E quando eu tentei começar a emagrecer por conta própria, eu fiz o que a maioria das pessoas fazem. Vou cortar tudo porque eu quero perder peso rápido. Cheguei em 75 quilos rápido. Só que eu não saí dos 75. Por quê? Eu cortei tudo que eu gostava da minha alimentação. Era um estilo de vida que eu não tinha criado ainda. Eu coloquei na minha cabeça que dieta era uma coisa ruim, que eu não podia comer o que eu gostava, porque se eu comesse, eu estava fazendo uma coisa errada. E só o fato de eu pensar, comi uma coisa errada, já estraguei o que eu fiz, então não preciso voltar. É a síndrome do já aqui, né? É a síndrome do já, já que eu errei, então segunda-feira eu volto. Então, assim, as pessoas, elas são muito imediatistas. O que eu mais percebo no consultório é isso. A pessoa ela já chega lá perguntando, com quanto tempo você acha que eu vou emagrecer? Primeiro, a gente não tem que pensar em quanto tempo eu vou emagrecer rápido, mas sim troca a pergunta, em quanto tempo eu vou conseguir ter um emagrecimento saudável e sustentável? A gente sabe que nos primeiros 6 meses, é muito mais fácil ter esse emagrecimento. Só que depois o nosso corpo, ele começa a entender o que a gente está fazendo. A restrição calórica, ela passa a não fazer tanto efeito igual a primeira dieta fez. A primeira dieta, geralmente, é a primeira que a gente faz, você vai perder o maior número de peso que você conseguir, porque aquilo gera um estresse no seu metabolismo. Só que dependendo do quanto você fez de déficit calórico e do quanto tempo você está em déficit, você começa a atrapalhar mais do que ajudar o seu metabolismo. Então, a gente tem que fazer esse ciclo de estratégia, ter direcionamento, porque ninguém consegue sozinho. A gente consegue num primeiro momento, mas depois começam a vir os erros. A gente não entende, na verdade, né? Que os erros fazem parte, que a gente não vai conseguir fazer nada 100%, que é uma coisa inviável e insustentável. Então, quando a gente começa a aprender com os erros, a gente consegue conquistar a constância, né? Sim. E a constância que vai manter o seu resultado, fazer o seu resultado ser duradouro. E tem que ser uma mudança de estilo de vida. Porque se você mudar, vou fazer uma dieta daqui a 6 meses porque eu tenho um casamento tal. Acabou essa dieta, o seu resultado ele só vai ser sustentável se você continuar mantendo as mesmas escolhas saudáveis que você tinha. Então, o emagrecimento, ele é muito além de cortar a caloria. Ele é mais uma mudança de comportamento. Porque não adianta nada você mudar por um curto espaço de tempo, o seu resultado, ele vai ser, nesse tempo, acabou essa dieta, essa mudança de comportamento, você vai voltar lá na estaca zero. Então, a gente tem que mudar a mentalidade. Entender que emagrecer não é cortar o que você gosta, entender que a gente vai errar, entender que é muito mais ser constante do que ser perfeito. A regrinha do 80-20. 80% bem, para aqueles 20% você se permitir. Perfeito, concordo com vocês. Assim, sobre a minha prática, eu acho que o que eu mais vejo é
realmente o pessoal focando, até tenta, né, sozinho, mas o fato é que comer saudável é diferente de comer com estratégia. Então, acho que é onde as pessoas pecam muito, né? Às vezes quer fazer sozinho. Gente, se você ficar muito tempo na mesma estratégia, você vai enjoar, você vai cansar, né? Então, ter suporte de pessoas te ajudando às suas necessidades, né? Hoje a gente fala, na maioria das vezes, as dietas são flexíveis, né? A gente consegue anexar o alimento que o paciente gosta dentro da caloria, obviamente também combinando isso com o paciente dentro, né, de algo cabível e possível para o paciente. Outro ponto importante, literalmente, é a pressa, né? Acho que um dos grandes obstáculos que a gente vê na prática do consultório é justamente isso, é trazer a clareza para o paciente que o emagrecimento não é uma dieta, não é uma dieta que ele vai fazer ali, emagrecer 10 quilos, 8 quilos. Do mesmo jeito que o emagrecimento, com base medicamentoso, não é tomar o remédio, é mudar o estilo de vida, gente. Então, assim, se a gente quer resultados pautados para a nossa vida, né, ter aquele emagrecimento ali para o resto da nossa vida, né, ou trabalhar para chegar mais próximo do físico que você deseja, as mudanças também elas vão ter que acontecer pro resto da vida, né? E é claro que é muito importante o que a Larissa falou, que é justamente isso. Bem, o processo ele não é linear. A gente estava conversando aqui um pouquinho sobre isso, e é entender que, bem, tem hora que a gente consegue acelerar, a gente consegue dar mais intensidade, a gente consegue ter mais adesão ao protocolo, mais adesão ao exercício físico. E tem hora que a gente desacelera, a gente tem problemas, a gente tem empecilhos, né? A gente tem, enfim, situações que levam a gente a desacelerar. Mas eu acho que o mais importante de tudo, sabe o que é? Quando a gente fala em problemas, é justamente ter o autoconhecimento. Eu acho que quando a gente tem 2 pontos, assim, pautados no atendimento do paciente, que é trazer autoconhecimento para ele, né? No sentido de entender, ter o entendimento. Por que eu ganhei peso? Quais são as minhas dificuldades? Às vezes você pergunta para o paciente, bem, quais são as suas dificuldades? Às vezes o paciente não consegue ter clareza sobre isso, né? E ter clareza sobre aonde a gente erra, talvez é um dos pontos mais importantes, até para a gente distribuir o nosso 80-20. Né? Já que eu sei que eu gosto, por exemplo, de tomar um drink ou de comer um doce, eu vou direcionar as minhas refeições livres para esses momentos. Porque eu não sei se vocês recebem isso, o paciente acha que às vezes seguir uma dieta é estar nela 100% do tempo. E eu acho que uma das coisas que a gente inclusive tem que alertá-lo e conversar com ele é que, gente, todo mundo precisa do respiro, né? A Virgínia daqui a pouco vai contar um pouquinho ali. E assim, a gente tem uma vida antes de querer emagrecer. E ela não é apagada, o doce que você gosta da sua avó, o drink que você toma com seu amigo, você não vai parar de gostar daquilo dali porque você resolveu fazer dieta e emagrecer. Aquilo dali vai ter que ser reequilibrado, né? Por isso que a gente fala realmente do ambiente, né? Levar o seu emagrecimento para um ambiente que te ajude é muito importante, né? Então, bem, resumindo, eu acho que assim, a gente tem que se preocupar muito quando a gente deseja emagrecer, pensar aonde a gente sempre errou, não ter pressa, porque não adianta, gente, a gente não muda do dia para a noite. Eu sempre falo com o paciente o seguinte, exemplo, se você é advogada, você começou sabendo advogar? Não começou, né? Você começou no direito como todo mundo, e aí você foi advogando, você começou a ter prática e você foi ficando bom naquilo. Quando você começou a fazer nutrição, você era bom no que você fazia? Não, né? Então, a mesma coisa pra gente. Então, a gente ter essa escadinha que eu falo com o paciente, né? E subir nos degrauzinhos, não parar de fazer, ter acompanhamento, ter paciência e ter, como que fala? Autoconhecimento, né? E Larissa, conta pra gente, qual a melhor dieta para emagrecer? A melhor dieta para emagrecer é aquela dieta que você consiga fazer, que você consiga levar para a vida, que se torne um estilo de vida e que você sinta prazer em fazer aquilo. Porque quando você pega uma folha que você sabe que você vai fazer por um determinado tempo, depois você não vai conseguir sustentar, você perde prazer em fazer aquilo, você sabe que o seu resultado ele não vai ser um resultado para a vida. E quando a gente tem essa autorresponsabilidade de saber que erros fazem parte, eu posso ter uma alimentação flexível sim, só que eu também tenho que ter autorresponsabilidade pelas minhas escolhas. É a regrinha que eu falo para os pacientes do 80-20, né? Você quer emagrecer? Então, primeiro ponto, a gente vai alinhar o que você precisa melhorar. Você não é proibido de comer nada, porque o proibido ele acaba ficando mais gostoso, né? Quando a gente coloca um alimento
como proibido, aquilo vai ficando, a sua vontade de comer aquele alimento vai ficando cada vez maior. Então, você entende que aquela dieta que eu tô fazendo para emagrecer não é uma dieta gostosa, porque eu tô me privando do que eu gosto. Então, você acha que isso vai ser prazeroso de você manter para a vida, de virar um estilo de vida? Então, se ela não for uma coisa que você consiga sustentar daqui para a vida, daqui a longo prazo, ela vai ser uma dieta que vai ter data para começar e vai ter data para acabar e vai falhar. Você nunca vai conseguir o seu emagrecimento. E o pior, a gente fica nesse eterno efeito sanfona, né? Começa, aí desanima no meio do caminho, aí a pessoa, quando ela não tem um direcionamento, um acompanhamento, ela se perde ali no caminho, ela não sabe como retomar, aí ela acaba abandonando porque ela não sabe recomeçar. Então, o profissional, ele faz total diferença nisso, porque errar, todo mundo vai errar. Quando você tem apoio de um profissional, você vai lá, você fala com ele, ó, não tá dando certo isso, o que a gente pode fazer? A gente começa a identificar os gatilhos que estão sendo sabotadores do emagrecimento, para a gente conseguir alinhar e o paciente conseguir ter esse resultado. Mas não existe a melhor dieta. Claro que existem estratégias que são pontuais, estratégias que a gente usa em determinados momentos, né? A gente não usa uma estratégia daqui a vida inteira, até porque a nossa vida é cíclica, a rotina começa a atrapalhar. Então, a gente tem que ter estratégias, sim, para ter um resultado eficiente, só que tem que ser uma coisa sustentável. A dieta, ela tem que ser prazerosa, porque se for uma coisa que você não sinta prazer em fazer, você não vai conseguir manter. E eu acho que é importante também o paciente ter clareza de conversar com o profissional, né? De falar mesmo, peraí, o que é difícil, o que eu não abro mão, o que eu gostaria de negociar para ter na minha dieta, porque às vezes fica um sofrimento desnecessário, né? O paciente abre mão, é igual às vezes chega no consultório pra gente, né? Ontem eu peguei um paciente que estava falando, mas eu não como batata, eu não como arroz. Eu falo, tá bom, mas você pode comer. Por que você não tá comendo? É só a gente porcionar? Então aquilo vira um sofrimento pro paciente. E aí ontem eu perguntei até para essa paciente, eu falei assim, bem, mas o último nutricionista que você foi, você tinha refeição livre? Não tinha, eu tinha que seguir a dieta. E aí por isso que as pessoas não conseguem levar isso para frente, porque não tem o momento do respiro, né? Então assim, não tem um momento... E gente, comida é afeto desde o peito da mãe, né? Desde o momento da comemoração do aniversário. Então a gente tem que sim ter inteligência até emocional para a gente poder distinguir, né? Aonde eu tenho que ter disciplina, aonde eu tenho que ter planejamento para não errar, né? E para poder chegar mais próximo do meu objetivo, mas em qual momento que eu quero flexibilizar isso, né? Em qual momento vai valer a pena, de fato, isso acontecer? Eu sempre falo isso, assim, que comer é um dos maiores prazeres que a gente tem. Não tem jeito, a gente tem muitas questões afetivas relacionadas à comida. Só que não pode ser o único prazer, sabe? Ela tem que ter o seu lugar. Você tem que saber o que você gosta de fazer, o que te faz bem, o que te dá prazer, além da comida. Porque senão a comida ela vai sempre acabar entrando nesse lugar de falta. Então, e eu diria que, ainda sobre essa pergunta de qual é a melhor dieta, eu diria que é aquela que você foca mais em incluir coisas do que excluir. Isso é automático. Quando você passa a colocar mais coisas, mais frutas, mais legumes, mais vegetais, mais sementes, mais granolas, enfim, mais preparações saudáveis, automaticamente você sente menos fome, você fica mais saciada, você tem mais energia. Isso faz com que você queira menos aquilo que você antes queria cortar, queria excluir da sua vida, e que não vai rolar. Mas realmente você tem que saber ter essa inteligência emocional de saber exatamente o que você realmente gosta, o que realmente você faz questão de comer. Não vai ficar abrindo exceção o tempo inteiro. Eu acho legal a gente falar, porque assim, a gente vê muito na internet determinados tipos de dieta. É jejum intermitente, é low carb, é cetogênica. Pessoal, toda dieta vai depender de qual o seu estilo de vida, né? Do que você gosta, do que você não gosta. Às vezes a gente recebe paciente, igual ontem, eu recebi um paciente que já fez como nutricionista antes, e aí ele fazia jejum na época da dieta dela, um jejum noturno, no qual ele começava acho que 6 horas e ele ia até o outro dia, 11 horas da manhã. Nessa época, isso deu certo para ele. Tá? Só que aí o que aconteceu? Ele foi emagrecendo, ele foi ficando resistente, ele foi aumentando a fome, né? Um mecanismo natural do emagrecimento, e aí ele parou de fazer jejum. E aí ele parou de acreditar que aquilo dali dava resultado. Só que assim, às vezes a gente tem que contornar o problema pontual, né? Inserindo o alimento ali, porque se o paciente não aderir à dieta, né? Ele vai inclusive ultrapassar em muitas calorias aquela necessidade, ou seja, é isso que vai engordar de fato. Então, entender que a gente pode flexibilizar a dieta, não adianta sofrer se ver que está faltando alguma
algum alimento, está sentindo fome, tem que realmente cobrir esse vazio, né? É igual às vezes a gente vê, né? Fome noturna. O paciente tem fome noturna, gente, possivelmente ele está desorganizado e ele está pulando lanche da tarde. Então tem um motivo para isso. Então a gente tem que cobrir aquela refeição para aquilo dali não se tornar um problema, né? Porque às vezes vem no emocional, né? Vem o quê? O paciente sentir culpado porque, poxa, eu não consigo controlar uma fome. Mas às vezes é uma fome que foi somatizando, aí ele, poxa, chegou em casa, né? Já está relaxado, sempre fez aquilo dali, né? Inclusive é o tal do hábito automático muitas vezes. Tem um livro muito bom que é o Hábitos Atômicos. Vocês já leram? Ele é muito legal, né? Inclusive para tirar a gente do hábito automático, tá? Porque eu falo que essa observação também é bem legal. Então, o que eu acho? Muito cuidado, né, com essas demandas que a gente vê na internet também. A melhor dieta é aquela, de fato, que a gente adere mais, que a gente faz com mais facilidade, ter clareza sobre qual momento é hora de avançar e qual momento a gente também tem que aumentar a caloria da dieta, é necessário, né? Porque a pessoa acha que é para sempre eu vou tirar. Não, às vezes a gente tem que aumentar, porque às vezes vai acontecer do paciente sentir mais fome naquele momento, né? Inclusive, em mulheres, a gente que atende muitas mulheres, a gente vê a mulher falando, eu sinto mais fome no período pré-menstrual. Então, por que não a gente aumentar um pouquinho as calorias naquele período ali, durante aquela semaninha, né? Para a paciente conseguir aderir melhor à dieta. Então, pensar sempre que o objetivo é a adesão, né? E, Larissa, hoje, se você pudesse dar algumas dicas práticas para quem deseja emagrecer, quais seriam? Planejamento e organização. Quem se planeja não erra. Quando você chega em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, você abre a sua geladeira, olha, ou não tem nada, ou não tem nada saudável para você comer, qual que é a chance de você errar? 99%, né? Então, primeira coisa, eu quero ter uma boa adesão à alimentação, primeiro se organiza e se planeja. Porque se tiver alguma coisa pré-pronta ou já preparada para você comer, a chance de você errar vai ser mínima. Segundo, gerenciamento de estresse. A gente sabe que o estresse ele vai atrapalhar o sono, ele vai atrapalhar nas nossas escolhas alimentares, porque tem pessoas que elas têm uma relação emocional muito forte com a comida. Então a gente precisa identificar, será que eu estou comendo por estresse? Será que eu estou comendo por tédio? Será que eu estou comendo porque eu estou cansada? Às vezes o comer emocional ele também atrapalha nesse emagrecimento. Então a pessoa ela precisa entender o porquê que eu estou comendo exageradamente à noite. Será que é uma questão emocional? Será que é porque eu não me planejei durante o dia? Será que é porque eu estou comendo muito pouco durante o dia? E o meu próprio organismo, em busca de energia para a sobrevivência, ele vai me fazer comer. E quando a gente está com fome, a gente não seleciona, então a gente come o que está na frente. E outro detalhe, a gente come sem mastigar. Então, quando a gente não tem uma mastigação correta, a gente não libera hormônios da saciedade. Então, a mastigação, ela também é um ponto importante que a gente tem que observar no emagrecimento. Sono também é muito importante, porque o sono ele vai atrapalhar toda essa cascata hormonal, vai te deixar mais cansada ao longo do dia. Uma pessoa que não dorme bem, como que ela vai ter energia para fazer atividade física? E a gente sabe que a atividade física também, ela acelera o processo de emagrecimento, ela também vai atuar nessa questão neural, de melhorar as nossas escolhas alimentares, só pelo fato de você estar se sentindo bem-estar. A gente também tem que pensar na água. Hidratação é um ponto importante e uma coisa simples, mas que a maioria das pessoas falham. Tem gente que não bebe 1 litro de água. Então, assim, o nosso cérebro, às vezes, ele confunde sede com fome. Às vezes não era fome, às vezes era simplesmente uma falta de hidratação, porque a água, ela também vai gerar essa questão de ansiedade, de saciedade, né? E a gente também tem que ter clareza, você tem que saber o que você quer e aonde você quer chegar. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E às vezes você está no caminho errado e nunca vai conseguir chegar no seu objetivo. Então eu sei onde que eu quero chegar, eu tenho que entender que eu preciso passar por várias fases, vão ter desafios, vão ter dificuldades no caminho. A gente não precisa parar, a gente só vai e coloca o pé no freio. Eu sempre falo com os pacientes, você está andando na rua, você está dirigindo. Você vê um quebra-mola, você para lá com o seu carro e vai andando? Não, então o emagrecimento é assim, viu uma dificuldade, diminui, passa por cima, contorna aquela dificuldade e continua. E pensa, né,
O que de fato está atrapalhando para poder organizar. Eu gostei muito da sua fala, porque assim, eu falo que eu acho que os 80% dos problemas de consultório é planejamento. Tá? Muitas pessoas, olha só, se a gente faz a dieta com o paciente na hora da consulta, na maioria das vezes, e aquele paciente dá um ok para você, Bárbara, eu consigo fazer. A primeira semana vai bem, a segunda vai bem. Por quê? Porque ele saiu dali animado, motivado, começou a ajustar a dieta. Só que a gente, pessoal, quando a gente não está treinado a seguir dieta, a gente não consegue colocar aquilo dali na prática, né? Então eu falo às vezes com o paciente, se você é muito bom em planejar o seu trabalho, por que você não é bom às vezes de planejar dieta? E quem planeja consegue, de fato, executar. Inclusive, dá menos trabalho para o nosso subconsciente pensar o que tem que fazer, né? Então, quando tá ali, poxa, eu vou executar aquilo dali. Então, sei lá, eu tenho que comprar 7 iogurtes para semana. Gente, vai lá e compra 7. Você não vai comprar 3, porque vai faltar. Se faltar, você vai vir para o hábito automático, que é o quê? Comer o biscoitinho, comer o pãozinho. Então, eu sempre falo com o paciente, eu faço sempre uma comparação. Eu falo assim, olha, vale a pena comer o biscoitinho da manhã, o biscoitinho da feira de manhã, ou sábado à noite, você sair com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado e fazer uma refeição gostosa, né? Comer uma pizza, enfim, estar em um momento gostoso. Então, a gente tem que começar a fazer essas comparações, porque o paciente sempre fala, com certeza o sábado. Eu falo, então, por que a gente erra na segunda? Né? Por que erra no beliscozinho da tarde de quinta-feira lá no escritório? Então, a gente tem que começar a pensar nisso, porque no final das contas, eu estava até conversando com o Gabriel um dia desse sobre isso. Eu falo assim, quanto mais a gente alimenta as nossas dificuldades, mais a gente alimenta a condição que a gente não consegue fazer, entendeu? No sentido do seguinte, toda vez que você deixa para lá uma dieta que você faz, você alimenta no seu subconsciente que aquilo não é para você, que você não é capaz, que você não consegue se planejar, né? E na verdade, gente, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o quê? A gente não foi programado para ser um bom planejador. Às vezes, no nosso dia a dia, no seu trabalho, você começa a fazer isso porque você está ali todo dia, fazendo. Então, é colocar a dieta, né, os hábitos que vão te ajudar a aderir à dieta na sua rotina, ou seja, tem que ter o dia do planejamento na rotina também, né? Eu vou fazer minhas compras sexta ou sábado de manhã, né? Sempre já aproveitar o final de semana que você tá um pouquinho mais em casa, que você consegue deixar um franguinho, lavar as frutas, para essa sua rotina ela ser um pouquinho mais simples. Eu diria que assim, isso que você falou de que as pessoas elas ficam nessa coisa de eu não consigo fazer, eu já tentei várias vezes e tal. As pessoas elas se culpam muito por não conseguir fazer, sendo que na verdade é muito mais sobre organização e planejamento do que sobre força de vontade em si. Às vezes a pessoa chega, esse comer noturno é muito comum isso, a gente vê em consultório muito. A pessoa não come direito à tarde, aí chega de noite, tá cansada, tá mais ansiosa e tá com fome. Se ela não tiver nada pronto, realmente, qual que é a chance? E aí a pessoa ela acha que não, eu vou ter força de vontade, eu vou lá e vou preparar um omelete com salada para eu comer. Não vai, cara, você tá com fome. Você tá cansada e você tá ansiosa. Então, se você já tiver feito esse planejamento antes, muitas vezes é isso, a gente não é que você tá assim, realmente com vontade de comer um hambúrguer, uma pizza, mas é que às vezes é o que você vai pedir. Mas se tiver uma outra opção já pronta, você vai acabar indo para essa opção. Então é muito mais sobre planejamento e organização do que sobre força de vontade em si. As pessoas se culpam muito à toa. E eu gosto muito daquela frase, deixar o que é bom fácil e o que é ruim difícil. O que é isso, gente? Deixar a roupa da academia em cima da cama, deixar a garrafinha de água cheia perto de você, deixar o iogurte na geladeira do trabalho, levar sua bolsinha térmica. E o que é deixar o ruim difícil? Também, né? Não comprar aquele doce de leite que você gosta, que você sabe que você vai enfiar a colher lá todo dia na hora que você chegar do trabalho. Porque, gente, as pessoas erram por bobeira, né? Então, assim, elas acham, vou comprar um negocinho. Gente, vai estar ali e o seu subconsciente, às vezes, sabe que tem disponível ali. Então, muitas vezes, a sua consciência foi no Nutri. Essa semana vai, agora vai. Aí você vai bem, segunda, terça, quarta, mas poxa, aí tem um pãozinho de queijo, aí tem, né, o biscoitinho em casa. Vai ficar mais difícil. Então, assim, entendam isso também, tá? Deixe o que é bom, que vai te ajudar, vai te contribuir perto, fácil, mais mole possível. E aquilo que é ruim, aquilo que te atrasa, aquilo que não é bom, longe. Isso é muito importante. Sim. A gente tem que facilitar os hábitos bons e dificultar os hábitos ruins, né? Porque o hábito ruim ele já está instalado. É automático. Ele é automático, você não precisa pensar para fazer. Às vezes eu falo com o paciente, você chega em casa, você não tem
nada para comer, ou às vezes você tá sem paciência, tá cansado. É muito mais fácil você pedir um iFood e esperar deitado no sofá 1 hora do que fazer um omelete de 5 minutos. Porque fazer o omelete gera um trabalho para o seu cérebro. Você tem que ter o trabalho de preparar, de pensar em que eu vou comer saudável nesse horário. Então, assim, é muito mais fácil a gente ir pela zona de conforto. Pedir o iFood já tá no automático. Gente, agora eu vou direcionar um pouquinho, algumas perguntinhas para a Virgínia, para ela conseguir contar um pouquinho da trajetória dela para vocês. A Virgínia é minha paciente há bastante tempo, né, Virgínia? Então, eu queria que você contasse para a gente como que está sendo essa sua trajetória de mudar o seu estilo de vida, né, e de emagrecer. Como que está sendo toda essa jornada para você? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, ao convite da Bárbara e a toda a equipe, né? E eu fiquei muito feliz pelo convite. Na hora que eu recebi o convite, assim, eu fiquei muito emocionada. Mas o que eu quero contar para vocês é o seguinte, gente. Quando eu comecei no meu processo de emagrecimento, né? Eu cheguei na obesidade com 150 quilos. Eu cheguei na obesidade mórbida. E eu comecei a engordar, né? Na fase ali da adolescência para a fase adulta. E de lá para cá, né, cheguei na obesidade mórbida aos 31 anos de idade. Então, assim, eu me vi triste, eu me vi depressiva, eu me vi sem vontade de sair de casa, eu me vi sem vontade de comprar uma roupa legal. Eu podia comprar a roupa que eu quisesse, mas nada ficava bonito, nada ficava bem. Eu sempre fui uma mulher muito vaidosa e eu me vi triste, né? Eu não queria sair de casa, não queria encontrar pessoas. Às vezes eu encontrava com alguém na rua, eu fingia que não era eu, né? Porque as pessoas assustam, né? Que eu ganhei muito peso e eu fui me vendo infeliz. Não era aquela Virgínia que eu queria ser, nem que eu gostaria de ser. E não era eu. Então, eu resolvi buscar ajuda, né? Diante de um problema que eu tive de saúde. E foi exatamente aquele problema que eu tive de saúde, dentre os outros que eu já tinha, né? Sentia muitas dores nas pernas, eu sentia cansaço, eu sentia fadiga. Por 3 vezes eu achei que eu fosse morrer, porque eu sentia uma dor no coração horrorosa. Então, tudo consequência da obesidade, né? A obesidade, infelizmente, ela traz essas condições ruins pra gente. Então, quando eu olhei para mim de fato, quando eu me enxerguei no espelho, que eu olhei para dentro de mim, que eu vi o que você fez com você mesma, né? Então, diante daquela situação que eu passei, eu não tinha força, eu não conseguia andar, né? Cheguei a uma fase da minha vida que eu só saía de casa de táxi, né? Eu não conseguia parar num determinado local, eu tinha que parar na porta, porque eu não conseguia andar. Infelizmente, eu cheguei nesse ponto. Mas, graças a Deus, né, graças a essa virada de chave que eu tive, né, dentro do hospital onde eu fiquei internada, e quando eu estava naquele lugar, eu pensei, meu Deus, se eu estou aqui hoje, né, se eu não melhorar a minha vida, se eu não buscar mudar o meu estilo de vida e olhar mais para dentro de mim, eu não sei qual que seria o meu fim. Então, foi ali que eu tive aquela virada de chave e eu saí determinada a melhorar a minha vida, a melhorar a minha condição física, porque naquele momento eu precisava melhorar a minha condição física, para eu melhorar no meu trabalho, para eu melhorar na minha relação comigo mesma, né, na minha relação com o meu marido, com a minha casa. E eu não estava bem, de fato, em todas as áreas da minha vida eu não estava bem. Então, eu comecei a buscar ajuda, né? Através do Instagram, eu conheci a Bárbara, e aí eu comecei a buscar profissionais, né? Comecei a fazer pilates, e depois eu comecei a fazer treino de força, a Bárbara foi me orientando, comecei a fazer treino de força. No início, eu não gostava, né? Eu não gostava, era assim, eu ia para academia com vergonha, porque o obeso, ele em alguns ambientes, a gente tem muita vergonha, né? O obeso, ele sente vergonha, sim. Ele tem medo de ser rejeitado, sim. E existe algumas situações, gente, de preconceito. Existe um preconceito muito grande em cima das pessoas obesas. Existe sim. Não adianta a gente falar que não existe, porque existe.
E o maior preconceito é o interno. O maior preconceito é o interno. Quando você não tem autoconhecimento e quando você não tem maturidade, você mesmo se detona. Então, você chega num determinado lugar, você, na sua cabecinha, você acha que está todo mundo olhando que você está gordinho, que você não cabe na cadeira. Mas, na verdade, muitas das vezes não é. É você que se coloca naquela posição, né? Porque você está mal com você mesmo. E quando você está mal com você não fica bem com ninguém. Aonde você vai, você não está bem. Essa história de que o obeso está feliz, de que o obeso está bem, para mim não cola. Porque não é assim. É claro que a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar, né? Deus criou o ser humano, né? Cada um de um jeitinho, cada um de uma forma, né? Cada um com um porte físico, cada um com uma condição financeira. Cada ser humano é de um jeitinho, né? Nós não somos todos iguais. Nós temos ali as nossas dificuldades e as nossas limitações. Mas a maior limitação que nós temos é a nossa limitação de mente. Porque a nossa mente é o que nos limita. E a partir do momento que você se conhece, que você estuda, que você pesquisa, fica um pouco mais fácil. Fácil não é. Se eu falar que é fácil, se eu falar para vocês que o emagrecimento é fácil, eu vou falar mentira. Eu não vou falar isso. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, muitas amigas, muitas pessoas que me conhecem, que conhecem a minha história de vida. Virgínia, é fácil? Não, é muito difícil. E até quando eu coloco para você a palavra muito, eu estou sendo boazinha. Porque é muito difícil mesmo. Porque existe o controle da mente que você tem que ter e existe o controle emocional. E existe a mente sabotadora. A nossa mente, ela tenta sabotar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, você tem que ter clareza, você tem que ter autoconhecimento, você tem que saber onde você quer chegar, de fato aonde você quer chegar. E tomar cuidado, gente, porque hoje existe a rede social hoje, ela traz uma questão pra gente que é o seguinte, muitas pessoas falando daquele determinado assunto. Então, se você não tem um profissional que te acompanha e que faça você ali, você seguir exatamente aquele profissional, a chance de você acertar é muito maior. Porque hoje você vai na A, amanhã você vai no profissional B, amanhã você vai na C, amanhã você vai na D. Bagunça a cabecinha da gente. Então, o obeso, a pessoa obesa, né, assim como qualquer doença, porque a obesidade é uma doença, ela não tem cura, ela tem tratamento, que é a dieta e a atividade física. É para o resto da vida. Não existe um resultado bom de emagrecimento sem essas coisas. A dieta, a atividade física, né? É ali o controle alimentar. Isso é para o resto da vida, né? Então, assim, se você não tiver ali bons profissionais que você tenha que você goste daquele profissional, porque é importante você gostar do profissional que te acompanha. É horrível quando você chega num lugar que você não se sente bem. Aquilo ali não vai. Você não vai conseguir chegar onde você quer e principalmente onde você precisa. Então, é você entender a sua doença, é você estudar sobre a doença, é você ler sobre a doença. Eu acho que é o principal fato, é você aceitar que a obesidade é uma doença. E ela é uma doença, gente, que é a pior doença que ser tratada. A pior doença que ser tratada é a obesidade. Por quê? Porque se você quebrou uma perna, você vai colocar um gesso e você vai fazer uma fisioterapia ou você vai colocar uma prótese. Então, você resolveu o problema. E quem que resolve o problema da obesidade? É difícil. Então, é a pior doença que ser tratada, porque ela exige controle emocional, ela exige de você um controle de ambiente e existe os altos e baixos, porque não é uma linha reta. Não existe linha reta, não existe. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. E por muitas das vezes, a gente erra. A gente, muitas das vezes, mais erra do que acerta. Até você atingir um patamar que você está ali 100%, gente, não existe ninguém 100%, não existe. Isso aí
Você não vai estar 100% o tempo todo. A gente tem problemas familiares, financeiros, emocionais. Então, a gente tem que buscar o quê? O nosso melhor a cada dia. Hoje, esse é o meu melhor. Amanhã, o meu melhor pode ser melhor ainda, mas também pode não ser. Então, a nossa vida, ela, entendeu? É como um mar. Ora tá alto, ora tá baixo. E aí é que entra a maturidade. É você estudar, é você buscar profissionais, é você se conhecer, o autoconhecimento. Depois que eu entendi quem é a Virgínia, qual Virgínia que eu quero ser, da onde eu vim, para onde eu quero ir, aí o meu emagrecimento ficou mais fácil. Fácil não é, mas ele se tornou mais fácil. Para mim hoje é fácil, mas não foi 100% assim. Quando eu comecei, há 5 anos atrás, foi muito difícil. Eu chorei de fome, não foi 1 nem 2 vezes. Eu dormia com fome, mas eu sabia que eu precisava de passar por aquele processo. Com 150 quilos, eu precisava de passar por aquele processo. Eu precisava daquele sofrimento para que eu conseguisse chegar no meu objetivo, porque eu precisava perder peso. Se eu não perdesse peso, eu não sei, eu já estava com 150. Provavelmente, eu ia chegar a nem sei quantos quilos. Eu já não estava andando. Então, se eu não buscasse melhorar a minha condição, né, eu não sei nem o que ia acontecer. Então, assim, gente, as pessoas acham que é fácil, não é. É muito, 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 muito difícil. Muito difícil mesmo. E buscar se entender, buscar estudar, buscar você... uma oração é muito importante, é você se conectar com Deus, sabe? É você se conectar com você mesmo, é você conversar com pessoas que têm a mesma doença que você, é você buscar bons profissionais, profissionais de qualidade, que hoje, infelizmente, no mercado, a gente, né, existe ali o profissional meia-boca, e é você pensar que eu erro e acerto, eu erro e acerto. E a constância. Um dos maiores segredos do meu emagrecimento é a constância. Eu sou constante, eu sou extremamente disciplinada, a Bárbara sabe. Eu sou extremamente disciplinada. E foi a disciplina e a constância que me deu o resultado que eu tenho hoje. É claro que eu não paro. A Bárbara sabe, né, Bárbara? Eu não paro. E a disciplina, a organização, o planejamento. Às vezes eu planejo uma coisa e acontece outra. Isso aí acontece. Mas é você ter ali aquela inteligência emocional de você saber, poxa, me aconteceu aquilo ali e aonde eu vou usar aquilo ali? Do que eu vou aproveitar daquilo ali? Entendeu? É você buscar essa inteligência emocional. No emagrecimento é fundamental você ter inteligência emocional. E como que você busca isso? Estudando, lendo, conhecendo pessoas. É dessa forma, quando você se conhece, quando você se conecta com você mesmo, fica mais fácil. E assim, eu lembro da Virgínia, lá no outro consultório, né, Virgínia? E você lembra o que você me falou? Eu já te falei isso outra vez. A Virgínia perguntou assim pra mim, tem jeito? Aí eu falei assim, tem jeito? Né? Porque eu acho que te falaram que não tinha jeito. Eu falei, tem jeito? Você acredita? Você tá disposta? Porque eu nunca falei que ia ser fácil. Né? Mas assim, muito bacana, vocês veem pela fala da Virgínia que, né, foram anos aí de acompanhamento, anos de constância, anos de altos e baixos, né? A gente sabe, e eu falo com a Virgínia, pra gente poder trabalhar muito a inteligência emocional, porque a gente sabe que às vezes uma manutenção de peso durante alguns meses é um resultado bom para a obesidade, né? E às vezes vai acontecer de subir, às vezes vai acontecer de descer. A Virgínia ela tinha uma resistência à leptina muito alta, né? Uma alteração hormonal muito alta, ou seja, a saciedade era algo muito complexo de ser tratado, né? E assim, é muito bom a gente ver pessoas que estão no processo, né? E vão passar pelo processo pro resto da vida, né? Sim. Porque é bem claro isso, vocês veem pela fala dela. Mas assim, a cada dia, cada vez que ela vai lá no consultório, ela fala sobre algo novo que ela conseguiu, né? Você lembra? A primeira vez que você conseguiu dobrar a perna, ela chegava lá no consultório, olha, Bárbara, olha a facilidade de amarrar um cadarço. Então são as pequenas coisas que a gente vai conseguindo vencer, né? No todo dia. E a Virgínia, ela não mudou ela não só emagreceu e perdeu peso, não, ela mudou a mentalidade dela, ela começou a ser uma pessoa mais forte,
O marido dela também emagreceu, né, Virgínia? Porque ela mudou o ambiente dentro da casa dela. E eu falo, tudo isso interfere em várias outras coisas, né? Em várias outras áreas da vida. Então, assim, eu quis trazer um exemplo aqui para vocês de uma pessoa assim que eu tenho grande admiração e assim que eu acho muito bonita a sua história, a sua força de vontade mesmo e o jeito que você passa para as pessoas, né? Você tenta também estimular as pessoas. Eu sempre vejo. Então, assim, ela tá sempre ali acompanhando, postando ali, né? O treino, tá sempre se virando, porque a Virgínia não é de desculpa. Então, teve um momento de lesão aí no meio, no qual ela teve que sair da academia e voltou pro Pilates. Eu falo isso, Virgínia, vamos embora, não para, não desacelera. Na hora que precisar desacelerar, desacelera, mas não para no meio do caminho. E aí ela mesma já tem a autonomia de voltar a fazer acelerar. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter paciência, né? Resiliência, exatamente isso, estar sendo acompanhado, porque, né, uma das coisas que motiva a gente é parar ali para poder reavaliar, conversar, mudar a estratégia também e continuar, né? A paciência, né? O processo de emagrecimento, ele é um processo que exige muita paciência. Quando você quer perder 10 quilos em um mês, não vai dar certo. Então, assim, só do obeso não ter ganho nenhum de peso, só do obeso não engordar, ele já é uma vitória. Porque é muito fácil você engordar. Só de você manter, por muito tempo, eu fiquei na casa ali com 120 quilos. Mas eu tô no lucro. Por quê? Porque eu não tô ganhando, eu não tive reganho de peso. Nesse tempo todo de tratamento, eu não voltei para casa dos 150 quilos. Então, é importante essa questão, a gente colocar essa questão também, né? Só de você não voltar para sua estaca zero, né? É muito importante o obeso entender isso, né? O obeso, ele entender, estudar, ler, e com paciência, com resiliência, né? Você ter mesmo essa paciência. Não é fácil, não é fácil. Tem dia que a gente tá assim, a 1000 por hora. Tem dia que dá vontade de comer um boi, né? Um boi, uma vaca, uns bezerros junto, né? Mas a vida é assim, como todo mundo tem, né? Tem dia que a gente tem muita vontade de comer doce. Eu tive esse processo de muita vontade de comer doce. Provavelmente era algum hormônio que estava desregulado. E aí eu fui identificando, eu tive a parte do belisco, que eu beliscava muito, muita receita. Eu sempre falei da autoobservação. Então, como que foi esse mês? Ela falava às vezes do belisco, teve a fase do doce, e todas as fases foram conversas e conversas, né? Para aquele determinado assunto. Então, assim, vão acontecer várias demandas, né? Ao longo do processo. Mas isso aí que é bom, esse autoconhecimento. Então, você foi tratando pontualmente. Eu tô tendo belisco, então vamos saber por que você tá beliscando. Vamos tratar isso agora. A outra vez foi o doce. Então, isso que fez você conseguir emagrecer e se manter nesse emagrecimento também. E a paciência é um dos maiores desafios quando a gente quer emagrecer. Porque para engordar, a gente não tem pressa, né? Mas para emagrecer, a gente tá. Conta pra gente, Virgínia, e os desafios? Quais foram os maiores desafios até hoje nesse emagrecimento? Sim. Eu acho que o primeiro maior desafio que eu tive foi aceitar a doença. Aceitar a doença, aceitar que eu precisava de ajuda. E eu acho que esse foi o maior desafio, né? E outros desafios que vão aparecendo. A timidez, a vergonha da doença, né? A vergonha de você buscar um profissional, a vergonha de você aceitar dependendo de uma medicação, que isso hoje acontece muito, né? De você ali entender que você precisa daquela medicação, daquele momento você necessita daquela medicação, né? Entender que você precisa ali de profissionais te acompanhando, porque a gente acha que a gente sabe fazer sozinho, mas na verdade nós não sabemos, né? O profissional sabe, nós somos leigos. E eu acho que o maior desafio mesmo é a questão mesmo da aceitação da doença. Quando você aceita, quando você estuda, quando você pesquisa, fica um pouco mais fácil, porque aí você entende que não é só você que está assim, né? Porque muitas das vezes você acha que é só com você, né? Poxa, mas é só eu que cheguei nos 150 quilos? Não, gente. Tem pessoas que chegam num peso até muito maior do que esse. Então, você mesmo se aceitar, você se amar, você gostar de você, né?
Você se admirar. Todos nós somos seres admiráveis. É você gostar de você em primeiro lugar, né? Primeiro a Deus e depois a você mesmo. É você se achar bonito. É você trabalhar dentro de você a sua perfeição. Merecimento, talvez, né? Essa mudança por amor e não por ódio. Sim, Você falar, sim. bom, eu mereço Sim. viver melhor do que isso. Então, o merecimento também é uma Sim. questão. Muitas pessoas, elas pensam assim, eu não gosto da minha barriga é grande. Não, gente, isso aqui é Papai do Céu que te deu, né? Então, assim, se você não gosta daquela forma como ela está hoje, vamos buscar melhorar. Vamos buscar melhorar. 100% vai ficar? Não. Mas ela vai ficar melhor a cada dia. E se ficar 100%, ótimo. E você ir devagarinho, né? Esse desafio mesmo, o maior desafio mesmo é você aceitar a doença. E é você controlar a sua mente, controlar ali o meio que você tentar ter um pouco. A gente não tem controle de tudo. Mas é você controlar um pouquinho ali aquele meiozinho que você tá, né? Aquela sua casinha. É arrumar a casa que a gente fala, né? Arrumar a casinha. E dar um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Tem dia que a gente dá meio passo. Já demos vários. Já demos vários, mas é assim. Tem dia, e às vezes dá 10 passos para trás para depois dar um grandão lá na frente. Tem hora que vai exigir um pouco isso né, do profissional, que às vezes é obrigado a te dar um passinho para trás também, né, a parar você um pouquinho. Olha, agora eu vou respirar, agora eu vou viajar, agora eu vou descansar, para quando você voltar um pouco melhor. O que não vale é desistir. Não. Desistir não é uma faz opção. parte. Nunca. No meu dicionário, não. Nem no meu. Eu, hein? No meu também não. Essa palavra não existe. Né? Para mim, não. Desistir, não. Então, é você se amar. Né? Quando a gente gosta da gente primeiro, antes da gente pensar em amar o outro, é a gente se amar em primeiro lugar. Eu acho que esse ponto ele é muito importante na vida da gente, sabe? Sem dúvida. Agora vamos para a segunda parte aqui do podcast. Agora é um bate e volta, hein, gente? Então são perguntas mais direitinhas dos seguidores, então para responder mais rapidinho. Para emagrecer, é preciso comer menos carboidrato? Não, de jeito nenhum. O carboidrato ele vai te fornecer energia. A gente só precisa adequar as quantidades para sua rotina e para o seu dia a dia. Gente, mito total, né? Então, aderir, dieta, déficit energético e ajustar ali a demanda, né? Como acelerar o meu metabolismo? Quais alimentos podem ajudar? Isso daí é um mito tão grande, né? Que as pessoas acreditam nos termogênicos, assim, como se eles fossem revolucionar a vida da pessoa. E muitas vezes não. O fato de você ficar mais ativo, se tornar mais ativo, você vai ter... O seu metabolismo vai acelerar por conta disso. Você ganhar massa muscular, né? O seu corpo, para manter aquela massa magra, ele vai ter que também queimar mais calorias. Então, é muito mais sobre isso. Você usar mais essa energia que você está consumindo do que você acreditar nesses alimentos ali. Os alimentos termogênicos, tá claro que existe lá o seu gengibre, a pimenta, muitas vezes a gente vai suplementar isso, né? Manipulados, enfim. Mas isso é, assim, a cerejinha do bolo. E aí, gente, vem aquele time da musculação, né? O melhor método de acelerar o metabolismo é ganhando músculo. Então, querendo ou não, eu sei que tem pessoas, não gosto, mas vale a pena investir, né? Eu falo que musculação é igual investimento, é igual XP, é igual colocar dinheiro todo dia lá. Então, tem que colocar, que acelerar o metabolismo é desse jeito, tá? E não caiam no mito do cardio, né? Porque eu falo assim, o cardio, ele entra para poder complementar a nossa rotina quando a gente fala em déficit, né? Melhorar nossas mitocôndrias, enfim. Mas se a gente não fizer uma construção muscular, até pra gente poder envelhecer, né? Depois dos 50 anos a gente tem uma queda metabólica, tá? De metabolismo, mas antes disso não acontece. Porque, né, o pessoal de 30 anos falando que o metabolismo reduziu, não existe isso não, gente. Como sair do platô ou do peso estagnado? Primeiro, a gente tem que investigar se realmente você está num platô. O platô ele pode estar acontecendo por você estar seguindo a mesma estratégia por muito tempo, uma adaptação do seu metabolismo àquela restrição, àquela estratégia. Mas um dos maiores mitos que eu vejo é que a pessoa falou que ela entrou num platô porque ela estava seguindo determinada dieta. Na verdade, o que pode estar acontecendo?
eu já tô enjoada de seguir a dieta, eu não tô vendo tanto resultado, porque eu tô ao mesmo tempo com aquela estratégia, então o meu corpo já se adaptou, eu começo a beliscar um pouquinho aqui, beliscar um pouquinho ali, eu vou abrindo mais exceções, então com isso eu saio do meu déficit calórico, então eu vou ficar num platô, meu peso vai ficar estabilizado. A maioria das pessoas elas não chegam nesse platô de peso, de adaptação metabólica, porque isso levaria 1 ano, 2 anos, isso não é tão rápido. A pessoa com 3, 4 meses com a mesma alimentação, ela vai começar a enjoar e ela vai começar a se permitir mais. E com isso o resultado dela vai ficando mais lento e vai estagnando. Não é um platô. Tem que avaliar como que está o seu hábito, como que está a alimentação que você está seguindo, o que está acontecendo para fazer com que seu peso esteja estagnado. A gente tem estratégias para saber, talvez pode ser que a sua alimentação ela esteja muito pobre em nutriente, fazendo com que o seu metabolismo não funcione de uma forma adequada. Às vezes a restrição está muito alta, então o seu próprio corpo ele começa a gastar só a energia que você está dando. Às vezes está faltando atividade física, às vezes eu estou comendo mais à noite, porque durante o dia eu estou me privando muito. Então a gente tem que pontuar o que pode estar de errado na sua rotina, na alimentação, para depois a gente falar que é platô, porque platô não é tão simples igual a maioria das pessoas acham. Então busca causa, se caso for platô, troca a estratégia, né? Oscila a dieta ou troca o exercício, enfim, mudar a estratégia, né? Caso seja, né? É possível perder peso sem atividade física? Sim, é possível perder peso sem atividade física. A atividade física, ela acelera o processo, ela facilita, mas por essas questões de comportamento, de hábito, de você se sentir com melhor humor, com mais energia, menos ansiosa, por todas essas questões, mas também, claro, por aumentar o déficit calórico. Uma vez que você está treinando, você está se exercitando, você está ganhando massa magra, você está acelerando o seu metabolismo, tudo isso facilita. Mas sim, é possível sem atividade física, porque o principal para o emagrecimento é a alimentação, né? É o quanto que você consome de calorias e o quanto que você gasta. Só que aí você vai ter que consumir um pouco menos, né? Se você não gastar tanto assim, você tem que acabar consumindo um pouco menos. Gente, pensar assim, eu nunca gosto de colocar isso como opção. Por quê? Beleza, fiz uma dieta, só a dieta sem exercício físico. Cadê a manutenção? Sim. Não, uma hora aderir. vai precisar muito. Então, assim, não pensem nisso. Preciso de iniciar a dieta com déficit, não posso fazer exercício. Começa, beleza, já é um ponto. Mas, gente, deu 2 meses, deu 3 meses, vai para exercício físico. Até porque muitas vezes o que a gente gosta é o quê? Corpo modelado, né? Ninguém quer emagrecer e ficar flácido, então a gente vai precisar do exercício físico. O exercício ele vai determinar o que você vai perder. Então, será que você vai perder gordura? Será que você vai perder músculo? Perder músculo não é uma maneira muito legal. Desacelera, depois vai ter que correr atrás do rabo. Tem muita gente que fala assim, eu quero perder só barriga. Eu não quero perder bunda, eu não quero perder perna. Então, bora malhar. A gente consegue definição. A gente aprende a gostar de musculação. A gente aprende a gostar de musculação. Exato. Qual a influência do intestino no emagrecimento? Total, total. Uma vez que o paciente tem uma desbiose, por exemplo, ou não precisa nem ser uma desbiose, alguma questão, alguma alteração que vai ali diminuir a absorção de nutrientes, que vai fazer alteração hormonal, porque a gente também produz serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, do bom humor, isso impacta também no comer emocional. A modulação de grelina e leptina vai acontecer no intestino, no estômago. Então, o intestino ele impacta de várias formas possíveis. Inclusive, existe o eixo intestino-cérebro que impacta demais nas nossas emoções. A gente sabe, né, que altera o humor, por exemplo. Então, sabendo que o humor e as nossas emoções têm relação com esse comer emocional, esse é um ponto muito importante que a gente não pode deixar de trabalhar nunca. O intestino é, assim, um dos pilares fundamentais para o emagrecimento. Pense o seguinte, só para dar uma resumida. Intestino, saciedade. Intestino, gerenciamento de estresse e ansiedade. Tá? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, faça esses 2 links, que aí vocês conseguem entender um pouquinho. Porque quanto menos precisamos perder, mais difícil é. É porque a gente tem que pensar muito na composição corporal daquele paciente. Igual um paciente que ele é o falso magro. Ele tem uma camada de gordura maior porque está faltando tecido muscular. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer com que esse paciente construa tecido muscular, só que a gente também não pode fazer com que ele ganhe muita gordura. Então, tem que ter esse trabalho com uma estratégia específica para isso.
E quando o paciente ele tem um peso muito alto, acaba que ele também vem de um estilo de vida um pouco mais sedentário, com escolhas alimentares muito ruins. Então, qualquer mudança naquela rotina que a gente faça do paciente, de maneira que facilite, que melhore a qualidade de vida dele, vai ter impacto muito grande no peso. Então, eu falo sempre para os pacientes, é muito mais fácil a gente ver uma perda de peso muito grande num paciente que está com 90, 100 quilos, do que ver uma perda de peso num paciente que está com 65, 70. Porque a gente não tem que pensar em perda de peso, a gente tem que pensar em composição corporal. Isso é uma coisa que as pessoas ainda são focadas. Eu tenho que perder peso porque senão eu não estou tendo resultado. Não, peso não significa nada. A gente tem que ver o que está compondo o seu corpo, o que a gente precisa melhorar. Será que é perder gordura? Será que é ganhar massa muscular? Então, com pacientes que são falsos magros, eu trabalho dessa seguinte maneira. A gente trabalha com remodelação corporal. O nosso foco não é emagrecimento. O nosso foco é controlar a gordura, melhorar a qualidade muscular, que automaticamente melhorando a qualidade muscular, você vai melhorar o seu metabolismo e a gordura vai começar a diminuir. O que acontece? Dá uma resumida aí também. O paciente que está acima, ele vai perder mais peso com facilidade, porque às vezes ele come mais industrializado. Às vezes aquele paciente que já está num peso eutrófico, né, que já está com percentual, vamos dizer, de 27 na bioimpedância, ele quer às vezes passar para um percentual de 18. Então, gente, se ele quer um corpo seco e definido, ele vai ter mais trabalho para isso, né, naturalmente, porque o corpo, ele sabe também a zona de conforto dele, o que é bom e saudável. A partir do momento que você quer secar, você quer definir, você quer reduzir bastante percentual, aí tem que trabalhar. Eu sempre falo com os pacientes, se o seu foco é exclusivamente estético, as suas renúncias vão ter que ser muito mais. E a estética dá mais trabalho. A estética, a consequência, ela dá muito trabalho. Sim. E, finalizando, dificuldade de perder peso na menopausa. Como resolver isso? Tendo profissionais que vão te ajudar. Tem que ter uma boa nutricionista que entenda de saúde da mulher, que entenda de menopausa, que é muito específico, e tem que ter uma boa ginecologista que te acompanhe, que saiba fazer uma modulação hormonal se for necessário. E se possível, claro, né? Se a gente pensa numa equipe multidisciplinar, no personal, em alguém que vai te ajudar nos treinos, porque tem que ter treino de força, tem que ter uma boa modulação tanto de nutrientes, macronutrientes, de proteína, por exemplo, que é uma questão que precisa muito na menopausa, quanto também hormonal. Então, talvez não seja sempre necessário de uma reposição hormonal, mas muitas vezes uma suplementação com certeza vai ser necessário. Então, eu diria que o principal é isso, é você ter profissionais para te acompanhar. Entender o seguinte, gente, menopausa é um momento muito delicado da mulher, então tem que ter nutricionista. Por quê? Porque a gente tem redução de taxa metabólica basal. Aí sim o metabolismo desacelera, a partir dos 50 anos. Então, se a gente tem uma queda de 200, 300 calorias no metabolismo diário, isso vai ser muito complexo para a mulher. Então, nesse caso, ter orientação de cálculo realmente. E assim, realmente avaliar a questão de reposição hormonal, porque se for uma reposição hormonal controlada e orientada, vai fazer muito bem para esse aumento de estrogênio, ajuste hormonal, que vai, né, minimizar essa dificuldade, que é uma queixa comum. Mas você não precisa de viver em dificuldade, né? Então, assim, busque pessoas para poder te ajudar. Muitas mulheres ainda vivem nessa dificuldade, acham que é normal, né? Porque isso é normal, menopausa, calorão, tô aqui sofrendo. Não é normal. E não é normal. Essa queda de estrogênio, de progesterona, ela vai acontecendo naturalmente, mas assim, a gente não vive na época das cavernas mais. A gente tem tecnologia, a gente tem muita coisa para se fazer, sim. Perfeito. Gente, finalizamos por aqui. Gente, muito obrigada, Larissa, Estela, Virgínia, tá? Muito feliz de ter compartilhado sua história com as pessoas. Tenho certeza que vai contribuir muito. Então, finalizamos o nosso episódio de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Até o próximo episódio.